Vamos lá, meus amigos e minhas amigas do coração, vamos retornando aqui. Falávamos sobre a lei e agora vamos falar de uma segunda fonte do direito administrativo, a chamada doutrina. A nossa letra B, a doutrina, beleza? Professor, o que é doutrina? Eu quero que vocês entendam assim, ó. A doutrina é um conjunto de teses, pesquisas e estudos em relação a um determinado ramo que é capaz de resultar na criação de obras, livros, artigos. Bacana? Então vamos lá. É um conjunto de teses, pesquisas e estudos em relação a um determinado ramo que é capaz de resultar na criação de obras, livros, artigos, pareceres, beleza? Professor, quando a gente fala da doutrina, eu quero que você pense basicamente assim. Os doutrinadores são os estudiosos daquela matéria. Eles se dedicam a estudar, a entender e a interpretar um determinado ramo jurídico. Aqui dentro do direito administrativo, ao longo das nossas aulas, vocês vão ver que nós vamos falar de vários doutrinadores. Por exemplo, professor, vamos falar aqui do professor Eli Lopes Meireles, um dos grandes autores do direito administrativo. Vamos falar aqui do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, outro autor fundamental. Vamos falar da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Vamos falar do professor José de Santos Carvalho Filho, Diógenes Gasparini, Marçal Justen Filho, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. São doutrinadores. Algumas dicas, alguns detalhes importantes. Primeiro detalhe, professor, desses aí que o senhor citou no quadro, qual eu poderia comprar e me aprofundar e estudar sobre eles? Eu peço para você não comprar nenhum deles. Por quê? O Eli Lopes, a obra dele é muito boa em algumas partes, mas o professor Eli já morreu. Infelizmente, gente, ele morreu há muito tempo. Tem muita coisa que está desatualizada. Se você só lê o livro da de Pietro ou do Celso, tem coisas que eles falam e que não é majoritário. Então você entraria aí com alguns tópicos das obras dele em um pensamento minoritário. Eu indico uma obra aqui, basicona, que é uma obra que compila. Tem muita gente que critica eles na qualidade de doutrinador, eu acho que são doutrinadores também, mas também são compiladores. Professor Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado. É uma excelente obra para você levar para o seu concurso. É um livro muito bom, é um livro que eles conseguem ali compilar o posicionamento majoritário dos doutrinadores. Professor, você poderia me falar de um outro livro? Poderia te falar também do livro do professor Eliesley Silva. Eliesley Silva é professor, o livro dele é muito bom. Eu já li o livro dele, fiz parte da revisão do livro dele, o livro é muito bom, pessoal. É um livro claro que cobra muitos detalhes dentro do direito administrativo. Então você pode se nortear por esses dois aí, professor Marcelo Alexandrino, professor Eliesley Silva. Bacana? O Gilson está falando que eu estou fazendo propaganda ali, não estou fazendo propaganda. É só para orientar vocês. Vocês compram o que vocês quiserem, o que vier no seu coração naquele momento. Perfeito, meus amigos e amigas? Muito bom. Falamos da doutrina, fonte do direito. Vamos para a próxima fonte do direito administrativo, a jurisprudência. Professor, o que é jurisprudência? Muito importante essa fonte. Pessoal, eu quero que vocês entendam assim. Ó. É o conjunto reiterado de decisões dos tribunais acerca de uma mesma matéria em um mesmo sentido, que consolida um entendimento. Então vamos lá. É o conjunto reiterado de decisões dos tribunais acerca de uma mesma matéria em um mesmo sentido, que consolida um entendimento. Perfeito até aqui? Professor, o que eu preciso entender da jurisprudência? Vejam e observem essa última palavra, entendimento. Pessoal, a jurisprudência nada mais é que o entendimento dos tribunais sobre aquelas matérias que ali estão sendo julgadas. Entenda, uma matéria é julgada apenas uma vez em um tribunal?
ou essa matéria ela é julgada várias vezes. Meus amigos e amigas, entendam isso daqui. Um mesmo assunto é levado diversas vezes aos tribunais. Os tribunais apreciam o mesmo assunto diversas vezes. Professor, como assim? Eu, professor Gustavo Amaral, que estou aqui com vocês, sou servidor público federal e atuo no Tribunal de Justiça. E atualmente acumulo cargo na Secretaria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, lá no Poder Judiciário, nós já vimos muito isso acontecer. A jurisprudência ser o quê, meus amigos e amigas? Consolidada, ela ser cristalizada. Professor, me dá um exemplo disso. Olha lá. Em um primeiro momento, levaram para os tribunais superiores a discussão sobre o candidato aprovado dentro do número de vagas. Qual era a discussão? Questionaram os tribunais. Espera aí, se o edital fez previsão de número de vagas e eu fui aprovado nesse número, eles não têm a obrigação de me chamar? Pessoal, em um passado não muito distante, o que os tribunais falavam? Qual era o entendimento dos tribunais? Não tem obrigação. É uma mera expectativa de direito. Mas veja, essa matéria foi levada diversas vezes aos tribunais? Foi. Essa mesma matéria foi discutida várias vezes pelos tribunais? Foi. E o que os tribunais começaram a falar? Espera lá, meu amigo. O fato da administração prever em edital um número de vagas quer dizer que ela quer o quê? Qual é o objetivo da administração? Preencher aquele número de vagas. Desta forma, isso gera direito subjetivo ao candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Direito subjetivo à sua nomeação. Veja, é um novo entendimento, é uma nova jurisprudência. Então, pessoal, a jurisprudência nada mais é que isso. O entendimento dos tribunais acerca daquela matéria em um mesmo sentido, porque eles julgam aquele assunto em um mesmo sentido. Perfeito até aqui? Nós precisamos falar de alguns detalhes sobre a jurisprudência. Primeiro detalhe, pessoal, súmulas. Cuidado com as súmulas. O que são as súmulas que você poderia anotar no seu material? É uma forma de cristalização da jurisprudência. É uma forma de você cristalizar, deixar clara a jurisprudência e consolidar aquela jurisprudência. Professor, como assim? Vou te dar um exemplo. Já se discutiu muito no passado se a administração pública poderia anular os seus próprios atos ou se ela só poderia revogar os seus próprios atos. Perfeito, meus amigos e amigas? Essa matéria era discutida de forma reiterada? Era. E os tribunais superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal, falou o quê? A administração pública tanto pode anular quanto pode consolidar. Só que entenda, mesmo o tribunal julgando dessa forma, existiam pessoas que eram contrárias a essa jurisprudência, falavam assim, não, esse não é o entendimento do Supremo, não. Quando ele falou aquilo, ele não queria falar isso. Pessoal, a jurisprudência pode gerar conflito. Até uma jurisprudência que foi feita pode gerar conflito? Pode. O que esses tribunais podem fazer para solucionar esse conflito? Criar uma súmula. Deixar clara a sua jurisprudência. É por isso que eu te disse que as súmulas é uma forma de cristalização da jurisprudência. Eu deixo clara aquela jurisprudência. O que o Supremo fez? Súmula 473 do STF. Ele falou lá que a administração pública tanto pode anular os seus atos ilegais, porque deles não se originam direitos, como pode revogá-los. Bacana até aqui, pessoal? Entenda, ele cristalizou a jurisprudência. Então, se perguntarem na sua prova, as súmulas representam uma forma de cristalizar, de consolidar uma jurisprudência? Certo. Dica. Professor, toda jurisprudência está sumulada? Não. Nós vamos sumular aquelas jurisprudências que têm a maior importância. Nós vamos sumular aquelas jurisprudências mais relevantes. Pessoal, se todas as jurisprudências fossem sumuladas, o Supremo teria, pode ter certeza, mais de 3.000 súmulas, muito mais. Então, ele vai realizar súmulas para aquilo que é o quê? Mais importante. Perfeito até aqui, meus amigos e amigas? Muito bom, professor. Mais um detalhe sobre a jurisprudência. Força vinculante da jurisprudência. Muito cuidado com isso. Em regra, a jurisprudência não vincula a administração, nem tampouco os órgãos do próprio Poder Judiciário.
Olha o que eu estou te falando. Se o Supremo decide uma coisa, aquilo ali é o entendimento do Supremo. Eu, administrador, no exercício da atividade administrativa, sei que se eu fizer de maneira contrária, aquela pessoa pode ir para a justiça e chegar no Supremo. Mas entenda, a decisão do Supremo não vincula o meu ato. A regra é essa. Regra geral, então, a jurisprudência não vincula as decisões administrativas. É isso que eu quero que vocês levem. Só que, professor, para essa regra, nós temos o quê? Exceções. Só que qual é o problema de todo mundo? Nós ficamos tão atentos à exceção que nós levamos a exceção como regra. Não faça isso. A regra é que a jurisprudência não possui efeito vinculante. Perfeito até aqui, meus amigos e amigas do coração, ela não tem efeito vinculante. Exceção. Algumas jurisprudências têm efeito vinculante? Tem. Eu posso te dar um exemplo, as súmulas vinculantes, que vocês estudam lá no direito constitucional. As súmulas vinculantes, elas possuem efeito vinculante? Possuem, porque a própria Constituição, meus amigos, diz que ela tem efeito vinculante. Perfeito até aqui? Professor, me dá um outro exemplo de jurisprudência que tenha efeito vinculante. Pessoal, as ações diretas de inconstitucionalidade com eficácia erga omnes para toda a coletividade também terão efeito o quê? Vinculante. O que eu quero que você entenda? A regra é que não tem, excepcionalmente pode ter efeito vinculante? Pode. Lembra da súmula vinculante, que a própria Constituição diz que ela vincula as decisões dos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, perfeito? Só que cuidado com uma coisa. Um dia desse um aluno me fez uma pergunta interessante. Professor, súmulas vinculantes. O senhor falou de súmulas e falou de súmulas vinculantes. Cuidado com o detalhe. O STF, ele pode editar dois tipos de súmulas. As súmulas normais e as chamadas súmulas vinculantes. Essas aqui têm um quórum de aprovação diferenciado, um processo diferenciado. Bacana? O que eu quero que você lembre? As súmulas normais seguem a regra da jurisprudência, não vinculam. Quais irão vincular? Então, somente quais, pessoal? As súmulas vinculantes. E uma dica, eu sei que você já sabe disso, mas é sempre bom relembrar. Só quem edita a súmula vinculante é o Supremo. Agora, as demais súmulas, súmulas normais, os tribunais podem editar. Beleza? Muito bem, professor. Finalizamos jurisprudência. Vamos para os costumes. Pessoal, o que são costumes? São condutas praticadas de maneira repetida, reiterada pelos indivíduos do grupo social e passam a ser aceitas na coletividade, criando uma sensação de obrigatoriedade em relação ao seu cumprimento. Então vamos lá, são condutas praticadas de maneira repetida pelos indivíduos do grupo social que passam a ser aceitas em coletividade e criam sensação de obrigatoriedade em relação ao seu cumprimento. Professor, nós temos como costumes, e é um costume que eu gostaria que você lembrasse, se perguntasse na tua prova um costume, professor, me fala de um costume. Pessoal, lembre do costume do cheque pré-datado. É um costume. Veja, o cheque é um título de crédito que representa uma ordem de pagamento à vista. Perfeito até aqui, pessoal? Só que, em um determinado momento, começou a ser costume do brasileiro dar o cheque pré-datado, voador lá, não é? E o que começou a acontecer? Esse cheque entrava antes da data, esse cheque era apresentado antes daquele momento previsto. E o que o Poder Judiciário começou a reconhecer, meu amigo? Quando o indivíduo aceita um cheque pré-datado, veja, ninguém é obrigado a aceitá-lo, mas quando ele aceita, ele está ali acordando com o indivíduo que vai colocar o cheque naquela data. Se você apresentar esse cheque antes daquela data, isso gera ao indivíduo que teve o cheque apresentado em um momento anterior a possibilidade de buscar uma indenização por eventuais danos morais e materiais que decorreram daquela situação jurídica. Beleza até aqui, pessoal? Então presta atenção no detalhe. Te falei de 3 fontes secundárias. Quais foram elas? Falamos da doutrina, da jurisprudência e dos costumes. Eu só queria atentar a um detalhe. Lembra que dentro da jurisprudência eu te disse, jurisprudência é uma fonte secundária. Só que eu te falei assim, ó, em regra, a jurisprudência não possui efeito vinculante. E eu te dei um exemplo de jurisprudência, exceção, que possuía efeito vinculante.
súmulas vinculantes. Atentem-se a esse detalhe. Parte da doutrina, Marcela Alexandrino, Vicente Paulo, falam assim, meu amigo, como as súmulas vinculantes podem até mesmo inovar no ordenamento jurídico, falar coisa que não estava estabelecida em lei, e ela obriga o seu cumprimento, eles colocam as súmulas vinculantes não como fontes secundárias. Eles tiram as súmulas vinculantes e falam que elas estão no mesmo patamar das leis. E olha o detalhe, eles colocam as súmulas vinculantes como fontes, o que, pessoal? Primárias. Por que você está falando isso, professor? Vai que você leia isso na obra dele, vai que ele pergunte isso no seu concurso. Então, jurisprudência, de um modo geral, é uma fonte secundária, mas a doutrina tira as súmulas vinculantes e diz que elas, pela característica que elas têm de trazer, de poder inovar, de ter força vinculante, eles colocam elas como fontes primárias. Bacana, pessoal. Uma última fonte do direito administrativo para a gente finalizar o estudo do direito administrativo e passarmos a um próximo tópico. Princípios gerais de direito. Professor, o que são princípios gerais do direito? Pessoal, olha lá. São postulados que servem de fundamento e informam o sistema jurídico de determinado Estado, independentemente de estarem previstos expressamente na norma. Pessoal, existem postulados, existem bases no nosso ordenamento jurídico. Essas bases são chamadas de princípios gerais. Eles orientam a atuação dos indivíduos. Professor, me dê exemplos de princípios gerais que poderiam ser colocados como fontes do direito. Pessoal, existem princípios gerais que são altamente conhecidos. Viver honestamente é um princípio geral de direito. Dar a cada um o que é seu. Olha que coisa bacana. É um princípio que deveria orientar a nossa conduta, a sua conduta, a minha conduta. Não se enriquecer ilicitamente. Supremacia do interesse público. Pessoal, proibição do torpe se valer de sua própria torpeza. Como assim, professor? Proibição daquele indivíduo que pratica um ato ilícito, um ato viciado, dele se valer desse ato para se auto-beneficiar. São princípios gerais de direito. Professor, o senhor pode me dar um exemplo da proibição do torpe se valer de sua própria torpeza? Posso. Há pouco tempo atrás, estamos aqui hoje, ministrando a aula, mas até escrevemos sobre isso há pouco tempo atrás, teve uma situação peculiar que foi noticiada pelos meios de comunicação. Um candidato, olha o que ele fez. Ele comprou a prova do concurso da PM do estado de Goiás. Olha lá, comprou. Fez um acordo, ciente de que era ilícito comprar isso, porque, meu amigo, aquilo ali é um cargo público, o preenchimento tem que ser por meio de concurso público, a todos aqueles que se enquadrem nas situações determinadas em edital e sejam aprovados. Bacana? Ele comprou a prova da PM. Acertou com os indivíduos que ele iria pagar 4 mil à vista e mais 4 mil depois que fosse nomeado. Muito bom. O esquema foi pego e as pessoas que venderam a prova foram presas. Certinho, só que ele não entrou, porque ele pagou à vista, não tinha nenhum comprovante, não tinha dados deles lá, não entrou no esquema. Ele propôs uma demanda no Poder Judiciário do Estado de Goiás, buscando o ressarcimento dos 4 mil reais, do valor que ele havia pago para adquirir aquele cargo. Pessoal, é uma demonstração flagrante do torpe tentando se beneficiar de sua própria torpeza. Olha aí, o que a juíza fez? Extinguiu o processo, porque falou que o objeto era ilícito daquela demanda, perfeito. Só que além de extinguir o processo, ela determinou que o nome daquele indivíduo fosse instaurado uma apuração para que o nome dele também entrasse no processo de formação de quadrilha e fraude contra concursos públicos, porque ele também participou da fraude. E antes, como nós não sabíamos que ele estava, agora a gente sabe, porque ele relatou isso para o próprio Estado na figura do juiz. Ele é uma inteligência ímpar, não é, pessoal? Ele é um cara que, de fato, ele tem que comprar concurso, ele tem que comprar a prova, porque desse jeito ele não vai entrar mesmo em nenhum cargo. Muito bem. Tranquilo até aqui, meus amigos e amigas do coração. Beleza. Finalizamos as fontes do direito administrativo. Como eu disse a vocês, alguns concursos caem, outros não caem. Falamos de forma resumida, mas falamos de alguns detalhes que eu acredito que sejam importantes para o seu concurso, para a sua prova. Vamos para o próximo tópico, professor. Vamos passar ao nosso próximo tópico. Vamos estudar agora o Estado.
estudo do Estado é fundamental para qualquer concurso. Eles cobram e cobram muito o Estado. Beleza, pessoal? Eu quero que, para que a gente comece a estudar o Estado, vocês tenham uma noção. Falta quanto tempo, Gilson? Beleza, Gilson tá dando sinal ali pra gente. Aqui ele fica dançando aqui atrás, só para nos alertar. Quando tá chegando o momento, ele já começa. Ele levantou. Muito bem, pessoal. Antes da gente acabar esse bloco, eu só quero que vocês entendam uma coisa. No nosso próximo bloco, começaremos assim agora a falar de uma matéria que cai na maioria dos concursos. E é uma matéria que você tanto vai utilizar no direito administrativo, quanto no direito penal, quanto no direito constitucional. O estudo do Estado. Perfeito? Colocamos aqui no nosso curso. Eu preciso que vocês lembrem daquilo que vocês viram no direito constitucional sobre Estado, daquilo que vocês viram no direito penal sobre Estado. Mas como foi prometido, a gente começa a falar de Estado no nosso próximo bloco, na nossa próxima aula. Essa próxima aula será gravada amanhã, o professor tem um compromisso agora, gravamos esses 2 blocos, amanhã a gente continua, para você é igual, não é? Você só vai ver o professor de roupa diferente daqui a pouco, quando você der o clique no próximo vídeo. Para você é igual, a gente vai estar aqui amanhã. Meus amigos e amigas, antes da gente finalizar, eu só gostaria de lembrar para vocês uma coisa, só existem 2 tipos de pessoas que fazem concurso, e vocês estão dentro desses 2 tipos, aqueles que passam e aqueles que desistem. Se você não desistir, o resultado lógico é que você vai passar. Eu espero que as nossas aulas sirvam de fundamento para possibilitar o seu ingresso dentro do serviço público. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até o nosso próximo bloco. Daqui a pouco você dá play aí, dá um tempo do professor ir em casa, tomar banho, trocar de roupa, dormir. Você dá play daqui a pouco para a gente começar o estudo do Estado. Um abraço, um forte abraço e até a próxima.